Olá, nossa conversa de hoje é com o poeta Celso Borges, autor de uma poesia que reflete a fronteira entre o arcaico e o moderno. Seu mais novo livro, Belle Époque, apanha um discurso inovador ao seu modo revolucionário e protesta contra a existência atravancada, retilínea. Para marcar tais contrastes, o poeta usa todos os recursos, da rima à visualização gráfica do poema. A retomada das vanguardas poéticas é também o tema de nossa conversa com Celso Borges. Na Dica de Leituras, vamos falar de contos, ao lermos os livros Guerra do Brasil, de Silvio Bach, e Aconselho-te Crueldade, de Fernando Fiorese. O Leituras conversa agora com Celso Borges. Celso, o Belle Époque, que é seu mais novo livro, há uma coisa que me impressiona na sua poesia, que é a certa releitura, né, da tradução poética que começa em 22, se intensifica ali com os concretistas e se adensa mais ainda com a poesia marginal dos anos 70. Quer dizer, sim, você faz uma poética que é, digamos assim, uma certa releitura dessas formas poéticas. Como é que isso se dá na sua poesia? Como é que são essas influências? A tua colocação foi perfeita. Na verdade, acho que nasce ali, pelo menos nos últimos trabalhos, essa coisa da Semana da Arte Moderna de 22. E depois passa pelo concretismo, sobretudo quando eu me mudei, eu vivi 20 anos em São Paulo, e vivi lá de 89 a 2009, e aquela verticalização da cidade, aquele espaço, aquela geografia, ela me colocou muito, ela me fez repensar a espacialização do meu poema na página. Então, naquele momento, a influência eu costumo falar que é dos desdobramentos do concretismo, né? É bem visível. E a poesia marginal, eu fiz parte de um movimento em São Luís nos anos 80, que éramos garotos da universidade e saímos pelas ruas dizendo os poemas de Chacal, enfim. E aí depois também o Leminski, também, com os seus poemas curtos, haikais. As minhas referências são muitas, na verdade. E, sem dúvida, esse caminho que você falou aí do modernismo, concretismo e a poesia marginal, ela é muito clara. Também namoro muito com o universo da poesia beatnik americana, me identifico muito com Ginsberg, com alguns autores beatniks, enfim, embora eu acho que a grande maioria deles, enfim, não sejam grandes poetas, mas tem uma dicção ali que me interessa, de raiva, de rebeldia, né? Da procura da América, né? Então, com a qual eu me identifico também. E há uma coisa, um diálogo entre eles, né? Os Beats e a própria poesia marginal, sobretudo, né? Que é um diálogo de atitude, né? Quer dizer, é tirar a poesia do papel para que ela se torne espetáculo, né? Quer dizer, no bom sentido da palavra espetáculo, né? Quer dizer, que ela vá para a rua, que ela seja dita, que ela seja... Exatamente, né? Essa coisa de ser dita, né? O Chacal, o poeta carioca, né? Que é um dos grandes símbolos da poesia marginal, ele me disse: Celso, a minha vida mudou no dia que eu fui para Londres e eu estava vendo um festival de poesia, e aquele festival conservador, careta, de repente entra uma figura que fez mudar a minha cabeça, que foi o Ginsberg. A forma como o Ginsberg falava os poemas, e que aquilo fez com que, a partir dali, ele fosse outra pessoa. No falar o poema, no dizer, o interesse daquela fala coloquial, da rua. Isso me interessa também, embora muitas vezes caia um pouco na facilitação, e tem que ter muito cuidado. O Leminski falava que a poesia marginal, ela tinha esse perigo, né, de repente, muita gente se achava poeta porque fazia 2 versinhos. Então, essa facilitação que o coloquial propicia é muito perigoso. A gente tem que estar atento e ser rigoroso com essa facilitação, né, dos versos. Às vezes acontece em todas as áreas, né? Na crônica, depois de Rubem Braga, todo mundo se acha cronista, né? Que escrever como Rubem é fácil. É verdade. Né? Agora, há uma coisa que chama atenção também no seu livro, né?
os seus livros, né, ele sempre parte de uma referência gráfica, ou pelo menos eles, não que os poemas sejam compostos com essa tendência gráfica, né, mas a visualização dele tem muito a ver com os poemas, né, a programação, né, gráfica tem muito a ver com a lírica poética, né, quer dizer, e esse casamento aí? Tem. Primeiro ponto, assim, eu gosto de ter um objeto em que eu tenha prazer de folhear. Eu gosto de ter um livro bonito e que a parte gráfica dele, as imagens que estão entre as páginas, ela tem a sua vida própria, a sua beleza. Uma pessoa pode pegar o meu livro e se fascinar apenas pelas imagens gráficas que ele tem. Isso também é perigoso, porque isso pode implicar numa diluição do teu texto. Mas não, eu procuro, sempre quando eu decido eu sempre chamo uma pessoa... Eu tenho uma influência muito grande de artes plásticas também. Me interessa muito Francis Bacon, Picasso, Miró. Então eu tenho essa imagem do artista plástico muito, muito importante. As minhas referências sempre são de artistas plásticos. Quando eu vou fazer um projeto gráfico, eu sempre levo referências para o web design. Digo, olha, esses são artistas que eu acho que dialogam com o meu texto desse livro. Aí tem o Gross, então tem a parte de estilogravura. Eu sempre tenho as minhas referências de igual, eu quero isso aqui. O trabalho que você for fazer graficamente, ele tem que dialogar com esses artistas. Tem a Louise Bourgeois, aquela francesa, aquela maravilhosa. Tem referências dela nesse livro. Então tem os artistas gráficos, o Edgar Hooper, americano, né? Também é uma referência muito marcante nesse trabalho. Eu tenho os meus ícones gráficos e quando eu decido na montagem do livro, eu sento com a pessoa que vai fazer o projeto gráfico e digo, olha, é isso. Então a gente vai conversando e a gente vai chegando a um denominador comum de imagem, diálogo com o meu texto e com as referências que eu tenho de imagem, né? O Chacal, ele diz uma coisa que eu acho curiosíssima. Ele escreveu um livro de memórias agora, né? Eu não lembro. Muito interessante o livro de memórias memórias dele. Em prosa mesmo, ele contando. Né? Ele conta, inclusive, essa história do recital que ele viu em Londres e tal. Ele fala uma coisa curiosa, que ele diz que a primeira influência, a primeira grande influência da poesia dele mesmo, mesmo antes dele se saber poeta, a primeira grande referência era o diálogo com o visual, sobretudo com a televisão, Sim. com as histórias em quadrinhos, antes da referência mesmo literária, né, que ele vem ter depois, né, e que toma um choque aí, no caso dele, lendo o Oswald de Andrade. Sim, né, o Oswald é que dá o choque a ele e tal. Quer dizer, como é isso na sua vida também? Quer dizer, essa influência teve também na sua literatura? Quadrinhos bem menos. Eu vi televisão, em termos de temática talvez, né? Eu vi muito o faroeste americano lá em São Luís do Maranhão, naquelas tardes de televisão recente, que eu comecei a ver televisão com 6 anos de idade, não tinha televisão até então, né? Então a minha formação é basicamente de rádio. Muito mais de rádio do que de TV. Então, o faroeste é uma coisa muito simbólica. Alguns poemas meus, eu sempre estou lembrando de alguns personagens daquele universo. Mas quadrinhos, um pouco menos. Agora eu tenho me interessado mais pelos quadrinhos, porque eu estou fazendo uma revista em que os editores, que são mais novos, têm uma referência basicamente de quadrinhos. Então, eu me interessei muito em pesquisar isso. Meu quadrinhos é aquele antigo, é Luluzinha, é Pimentinha, muito mais tarde a Turma da Mônica, Tex, também eu lia muito Tex. Então, mas não creio que seja em termos, não é uma coisa muito marcante, é mais afetiva mesmo, que às vezes, claro, se traduz em um outro poema, mas não é uma coisa muito marcante em termos de coloquialidade, não, do coloquial não, acho que não. O rádio